Este programa é livre para todos os públicos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai se assentando, vai tomando a sua Bíblia, nesse mesmo clima que essa música nos deixou. Eu me renderei Em tua presença, em tua presença, e me renderei, Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. ao teu amor. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, essa passagem da carta aos Colossenses, ela é muito importante. Pena que ela fica assim, meio perdida no início dessa carta. E a gente acaba não usando muito, acaba não prestando atenção. Mas hoje é preciso nós colocarmos o foco nesta passagem. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Até se alguém pode me emprestar uma Bíblia da Ave Maria também. Isso, Eugênio, faz favor. Depois eu te devolvo isto. Daí eu vou usar tanto uma como outra tradução, dada a importância desta passagem. Veja, eu vou ler em primeiro lugar da tradução da CNBB. O versículo 12 diz assim: dai graças ao Pai. Só que sobra um pedacinho do versículo 11, que é o final do 11, que diz: e com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Você sabe que herança é herança, é algo que é meu por hereditariedade, porque é do meu pai, então se torna meu também. Só que aqui diz: dai graças ao Pai que vos tornou dignos. Quer dizer, nós não éramos dignos, nós não tínhamos direito, mas o Pai, na sua infinita misericórdia, nos tornou. Vamos colocar no singular: o Pai me tornou digno. Isto. E agora você, mesmo quando eu falar no plural, tome isso no singular: o Pai me fez digno. Eu não era digno, eu não tinha essa herança, mas o Pai me fez digno, o Pai me fez herdeiro. Então, dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. E continua: foi Ele que nos livrou do poder das trevas, nos livrou, nos libertou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos redenção, o perdão dos pecados. Portanto, aí se trata de uma transformação, e uma transformação total nesta
situação. Eu vou ler na Bíblia da Ave Maria, porque então uma completa a outra e uma tradução ajuda a outra. Colossenses 1, versículo 12. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. E aí até um pouco mais forte o versículo 13. Ele, portanto o Pai, nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu. Arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, é uma grande obra. Tudo isso partiu da redenção de Jesus, realizada por nós na cruz. Mas uma vez que Jesus derramou o seu sangue por mim na cruz, também pelos meus, também por todas as criaturas humanas, mas por mim, pessoalmente, o Pai então nos tornou, nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. E o Pai então, pelos méritos de Cristo, pela redenção de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, me arrancou. E vocês percebem que o verbo arrancar é um verbo que mostra violência, força. Me arrancou do poder das trevas e me introduziu. Eu estava no poder das trevas. Infelizmente, pelo pecado original, pelos meus pecados pessoais, eu estava no poder das trevas. Portanto, eu estava debaixo do jugo do demônio. Mas o Pai me arrancou e me introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual eu tenho a remissão, o perdão dos meus pecados pelo seu sangue. Você entendeu? E é por isso que São Paulo está nos dizendo, é por isso que Deus mesmo, através de São Paulo, está dizendo que sejamos contentes e agradecidos ao Pai, porque o Pai nos deu uma herança que nós não tínhamos. O Pai nos fez dignos de uma herança que nós não tínhamos, arrancando-nos do poder das trevas. As trevas, o inimigo tinha obtido um poder sobre nós pelo pecado original e mais ainda por causa dos meus pecados pessoais. O inimigo acabou adquirindo um poder, uma autoridade sobre mim, mas o Pai interveio por causa do sacrifício de Cristo e me arrancou do poder das trevas e me introduziu, me transladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual eu tenho a redenção, no qual eu tenho o perdão dos meus pecados, e daí eu me torno uma nova criatura. Eu estou pedindo ao Senhor que dê a você esta alegria e que dê a você esta gratidão ao Pai, tomando consciência desta grande graça que nos foi concedida. Poderíamos falar muito da primeira parte, onde eu e você, portanto nós todos estávamos debaixo do tacão do inimigo, estávamos debaixo do poder, da autoridade das trevas.
e que o Pai nos arrancou. Mas eu vou ficar hoje mais na positiva, onde, graças a Deus, porque Jesus ofereceu o sacrifício, e porque o Pai nos ama, e Ele mandou o seu Filho justamente para isso, para realizar essa obra de resgate. Hoje eu e você, hoje nós fomos introduzidos, fomos transladados para o reino do seu Filho muito amado, no qual nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Proclama comigo: pelos méritos de Cristo, pelo amor do Pai, eu fui arrancado do poder das trevas e fui transladado para o reino do seu Filho muito amado, no qual eu tenho o perdão, a remissão dos meus pecados. Por isso eu sou agradecido ao Pai, e eu exulto de alegria no Pai, porque Ele me fez digno. Eu não era digno, mas Ele me fez digno de participar do reino do seu Filho muito amado. Eu tenho a herança dos santos na luz. Obrigado, Senhor. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu proclamo hoje que a minha casa é a casa do Senhor. Pega um tom bom para nós cantarmos. Não é eu e minha casa, mas minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Pega um tom bom aí para Eugênio e para o povo, e vamos proclamar isso cantando. Só esse estribilho. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Minha Todos. casa. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa Minha do família Senhor. é a família do Senhor. Minha família é a família do Senhor. Minha família é a família do Senhor. Minha família é a família do Senhor. Minha família. Volta para casa e levanta a sua mão direita, proclamando isso. Minha casa é a casa do Senhor. 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 É isso, meu irmão, a grande verdade está aí. Eu até vou repetir, proclamando mais uma vez: sede contentes e agradecidos ao Pai, até eu vou dizer no singular, que me fez digno de participar da herança dos santos na luz. Ele me arrancou do poder das trevas e me introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual eu tenho a redenção, a remissão dos pecados. Vou traduzir mais uma vez assim: a minha casa, a minha família está contente e é contente e agradecida ao Pai,
que nos fez dignos de participar, que fez a minha casa digna, que fez a minha família digna de participar da herança dos santos na luz, não mais nas trevas, mas na luz. Ele, o Pai, arrancou a minha casa, arrancou um por um dos membros da minha família do poder das trevas e introduziu a minha casa, introduziu a minha família no reino do seu Filho muito amado, no qual a minha casa, a minha família tem a redenção, tem a remissão dos seus pecados. E meu irmão, se não é assim, que assim seja. E o Senhor coloca você hoje nesta luta, nesta conquista, para que você e a sua casa seja a casa do Senhor, para que você e sua casa sirva o Senhor. Grita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos do Senhor. Eu e a minha casa somos do E Senhor. seremos do Senhor. E seremos do Senhor. Seremos cada vez mais do Senhor. E seremos cada vez mais do Senhor. De maneira que possamos De maneira que possamos proclamar com a voz proclamar com a voz e com a vida e com a vida e até mesmo com o canto: e até mesmo com o canto. minha casa é a casa do Senhor. 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 Muito obrigado pela Bíblia. O Eugênio, inclusive, tem uma família, graças a Deus, grande. Isso para mim. Depois, se a câmera puder pegar, vai pegar comigo. O Eugênio tem uma família, e uma família grande. Quantos filhos? 5. 5. Você e a Marta. Eu e a Marta. Portanto, 7 pessoas, o número da perfeição. Graças a Deus eu sei que é assim, mas o Senhor quer, e Eugênio está proclamando. Se coloque também no lugar de Eugênio. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho a certeza que isso não aconteça. Mas a vida é a vida e o mundo é o mundo. O seu mais velho tem quantos anos? 17 anos. 17 anos, entrando já da adolescência para a juventude. E a menor? O menor, O menor, o menino, tem 6 anos. 6 anos. Então veja, de 6 a 17, não é? Esses 5 filhos, na base de 2, eles de 1 cada 2 anos, não é? 1 cada 2 anos. É uma luta, porque ainda mais porque o Eugênio e a Marta fica sempre ali, mais ou menos como Maria, moderadora, regendo a casa, escondida, para que Eugênio seja esse missionário do Senhor. Mas na verdade a luta é dos dois, e eu tenho a certeza, pelo fato de Eugênio ser pregador, ser cantor, ser missionário, ser apóstolo, e a Marta também, um como José e outra como Maria, o demônio vai querer arrebanhar um dos seus filhos, ou o mais que ele puder. Já está sendo uma luta, e vai ser uma luta. Por isso
o Eugênio e se coloque no lugar do Eugênio. Vai ter que travar esta batalha. Esta batalha, Rédea curta. essa batalha contra o próprio poder das trevas, para que o poder das trevas não arrebate nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas filhas. Meu irmão, minha irmã, o que estou dizendo de Eugênio é o que eu digo de cada pai, de cada mãe. E desculpe, há muito pai dormindo no ponto, há muita mãe dormindo no ponto, como se as coisas fossem normais. E até o seu filho partir para outra, a sua filha partir para outra, é uma coisa normal. Estão na adolescência, estão na juventude. O que você ia dizer mesmo? É exatamente isso. Nessa situação, é preciso trazer as rédeas curtas em todos os sentidos. Porque senão, o inimigo realmente vem para arrebatar. E o mundo está aí, com todos os seus apelos, para levar os nossos jovens, os nossos filhos, para longe de Deus e para longe de nós, do nosso coração. Para longe da família, da mãe, do pai, dos irmãos. É assim que funciona. E não é brincadeira o que o Senhor está falando. É sério. Então, é um desafio que tem que ser travado a cada manhã, a cada dia. Porque os filhos são nossos. E nós não podemos abrir mão deles. Os filhos são nossos. Diga comigo, os meus filhos são meus. Meus filhos são meus. São nossos. Meus e de Deus. Meus e de Deus. E desculpe falar assim, mas diga comigo, e eu não posso dar bobeira. Eu não posso dar bobeira. Eu não posso dormir. Eu não posso dormir. Não posso. Porque o inimigo está travando uma batalha Porque o inimigo está travando uma batalha contra mim, contra mim, contra a minha casa, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha família, contra um por um dos meus filhos. contra um por um dos meus filhos. E eu não posso dar vitória ao inimigo. E eu não posso dar vitória ao inimigo. Eu não posso permitir Eu não posso permitir que o inimigo arrebate nenhum dos meus que o filhos. inimigo arrebate nenhum dos meus Porque senão Porque senão eu vou perder esses meus filhos. eu vou perder esses meus filhos. E Deus vai perder esses meus filhos. Deus vai perder esses. Eu como pai, Eu como mãe eu como mãe, estou nesta batalha. estou nessa batalha. E o principal guerreiro sou eu. E a principal guerreira sou A eu. principal guerreira sou eu. A principal guerreira sou eu. Eu sou responsável pelos meus filhos, Eu sou responsável pelos meus um filhos, por um. um por um. E tem muito vovô aí, tem muito vovó aí, estou vendo. Diga comigo, e digamos todos juntos, porque se você não tem agora, você vai ter ou não vai ter, Eugênio? Claro, você vai ter netos. Então, eu sou responsável pelos meus netos, Eu sou responsável pelos meus netos, pelas minhas netas. pelas minhas netas. E eu não quero, e eu não posso perder Eu não posso nenhum dos meus netos, nenhum dos meus netos, porque senão eu vou perder para mim, porque senão eu vou perder para mim, vou perder para os meus filhos, vou perder para os meus filhos, e vou perder para Deus, vou perder para Deus. a coisa mais preciosa que eu A tenho. coisa mais preciosa que Os meus os netos, meus netos, não posso, eu não posso, não devo perder. eu não devo perder. Você está entendendo a batalha na qual nós já estamos colocados? Vem cá, Gildete. Quantos filhos você tem, minha filha? 3 filhos. 3 filhos. E lá em Porto Velho, lá no território, lá no estado de Rondônia, é uma luta. É uma luta muito grande ser família em Porto Velho, Rondônia, onde eu estou, padre. É uma luta muito grande e nós temos que vigiar. Em casa, é aquilo que o Eugênio falou, eu confirmo disso, é isso mesmo, meu irmão. Todos os dias, a todas as manhãs, vigilância e freio, não é? Assim, nós temos que sempre... Isso, sempre contrariar, sempre estar atento às coisas pequenas, padre. As armadilhas pequenas, desde música, danças, coisas pequenas, conscientizando e evangelizando os nossos filhos, evangelizando. E daí programas de televisão, e daí desenhos. Filmes, desenhos, nós temos que vigiar. E Rondônia é o vigio. Internet. Internet, vigiamos.
Internet, então, nossa, aí que tem que segurar pesado mesmo. E uma das coisas, padre, que eu tenho aprendido lá em Rondônia, é que às vezes nós somos líderes, somos cristãos, somos pessoas consagradas, missionários, como o Eugênio, e nós não oramos com os nossos filhos. Não oramos com os nossos filhos. Veja, não basta orar pelos nossos filhos. Claro, temos que orar e às vezes jejuar e sacrificar-nos e dobrar os joelhos pelos nossos filhos, mas temos que orar também com os nossos filhos. Continua, é bom que pai e mãe falem isso. E é verdade, como é difícil orarmos em família. Você já experimentou reunir o seu marido ou a sua esposa, o seu filho, seu marido, sua esposa, seu filho, e falar: olha, quarta-feira é o dia do nosso grupo de oração em família. Já experimentou fazer isso? Padre Eugênio, é uma luta, não é? Um espirra para cá, outro espirra para lá. Mas não esmoreça, meu irmão. Não esmoreça, minha irmã. Não desista, mãe. Não desista, pai. Isso é essencial para a sobrevivência para os dias que virão. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas que estão fora. Somos missionários fora. Nos dispomos a escutar, né, Eugênio? Nos dispomos a ter paciência com o de fora, mas quando chega nos de dentro, nós não temos muita paciência, principalmente com os jovens e com os adolescentes. Eles precisam também de nós, como evangelizadores. Precisamos sim orar em família. E mais, ler a palavra de Deus em família. Fazer o estudo da palavra. Padre, eu tenho uma filha de 12 anos, um filho de 10 anos e outro de 6. E eles já fazem o estudo bíblico. Eles já leem a palavra. Porque o que vai sobrar e o que vai ser o nosso sustento é a palavra de Deus. E o que eu tenho que passar para eles é isso. E nós precisamos, Padre, acreditar na eficácia da oração. Mesmo que eles rezem contra a vontade. Ah, não está com vontade, está querendo fugir, é chato, eu não gosto. Vamos rezar. Ah, não sei rezar, não sei falar como o Senhor fala. Então nós vamos recitar as orações da Ave Maria, Pai Nosso, Credo, Salve Rainha. Mas vamos rezar. O que não podemos é deixar de rezar. Rezar oportuna e inoportunamente. Querem rezar? Vamos rezar. Não querem rezar? Rezamos também. E assim também, porque às vezes nós temos que contrariar. Outro dia eu tive que contrariar meu filho e bater de frente com ele. E depois então disse para ele: escuta o que eu vou te dizer. Você daqui a pouco tempo será dono do seu próprio nariz, porque você vai criar asas e vai voar. Ele tem quantos anos? 17 anos. Daqui a pouco você será dono do seu próprio nariz. E aí então eu e a mamãe teremos cumprido o nosso papel. Mas enquanto você não é capaz de decidir por si mesmo, decidimos nós por você. Então, contrariando o menino, é assim que vai ser. E vou dizer mais para você, disse para ele. E ele ficou pensativo. E eu vi que naquele momento caiu as escamas dos olhos. Eu disse: meu filho, daqui a bem pouco tempo, você vai lembrar desses momentos. E você vai dizer: eu era feliz e não sabia. Porque você vai sentir falta do cuidado da mamãe e do papai. Vocês estão ouvindo, jovens? Talvez hoje vocês digam: pai é careta, minha mãe é careta, e blá 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 blá. Mas daqui a bem pouco tempo, porque aconteceu comigo, aconteceu com a Judete, aconteceu conosco, nós também fomos adolescentes. Daqui a bem pouco tempo você vai dizer: puxa vida, como era bom quando a mamãe me dava aquelas duras, o papai me dava aquela dura, porque eu sentia o cuidado, o zelo que eles tinham por mim. É zelo. Nós não queremos o mal dos nossos filhos, nós queremos o bem dos nossos filhos. E se for preciso, nós colocamos a nossa vida para que eles vivam. Nós entregamos a nossa vida. Nós pegamos o leão pela garganta,
para que eles saiam ilesos dessa luta desigual, porque é uma luta desigual. Mas na nossa casa, que é a casa do Senhor, só o Senhor tem que ser vitorioso. Não é isso, Padre? É isso, fica aí, fica aí. Veja bem, é muito natural, porque é próprio da idade, que os nossos adolescentes e também pré-adolescentes, e eles estão ficando pré-adolescentes muito cedo, né? E estão ficando também adolescentes muito cedo. E os nossos jovens, é muito natural que neles aconteça esse fenômeno de rebeldia, de não aceitação, porque assim chega uma fase da vida em que eles como que derrubam todos os valores que receberam dos pais para ter os próprios valores. Então, nessa hora, eles até mesmo se rebelam. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando seus filhos eram menores e não queriam comer, você deixava sem comer? Claro que não. Seus filhos não queriam tomar remédio, você deixava sem remédio? Não. Seus filhos não queriam tomar banho, você deixava sem banho? É. Seus filhos estavam doentes, precisavam de injeção, você deixava sem injeção? Eles choravam, mas tomavam injeção. Eles não queriam vacina, você deixava sem vacina? Não. Eles precisavam de hospital, de Santa Casa, porque estavam com pneumonia e não sei quantas outras doenças. Você deixava que eles fossem para a rua como eles queriam? Não. Vocês deixavam no hospital. Você não teve que amarrar seu filho, sua filha na cama de hospital, mas você ficava lá porque era preciso que ele ficasse no hospital e tivesse todos os atendimentos médicos. A vida física deles é mais importante do que a vida eterna, sim ou não? Não, a vida física deles não é mais importante. Você cuidou, você cuida da vida física dos seus filhos, mas você deve cuidar muito mais da vida espiritual. Seu filho tem um acidente, e como os nossos jovens têm acidentes, acidente de carro, acidente de moto e outros tipos de acidentes, bicicleta também, né? E vão para o hospital, estão quebrados, e alguns com lesão na cabeça, às vezes com lesão cerebral, etc. Você larga o seu filho? Claro que não, claro que não. Daí você vai se desvelar, você vai buscar de tudo, vai buscar melhores meios, melhores hospitais, melhores médicos. Você faz aquilo que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, para salvar a vida biológica do seu filho, da sua filha. Verdade ou não é? Você vai deixá-lo morrer, perecer para a eternidade? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não, até eu estou ouvindo um não muito fraco, porque você tem sido fraco com seu filho, com sua filha, no campo mais importante. Você tem sido mole, você não tem sido lógico, você não tem sido suficientemente responsável, porque você não é responsável simplesmente pela vida física do seu filho. Você gasta todo o dinheiro que tem e não tem para salvar a vida física do seu filho, e não faz nem isso para salvar o seu filho da morte eterna. É hora de dizer a verdade. Às vezes é duro ficar pertinho de mim, pai e mãe. Às vezes é duro dizer a verdade, e mais duro ainda escutar a verdade. Ah, mas os meus filhos não aceitam, os meus filhos não querem. Claro, você não vai ficar falando na cabeça dos seus filhos, porque é contraproducente. Mas que você vai criar um ambiente tal, e quando for preciso, as exigências você vai ter que exigir, você vai ter que contrariar. Você não pode deixar seu filho e sua filha ficar fazendo o que eles querem. Já são jovens,
alguns já são adultos, já são casados, mas você é pai, você é mãe, até o fim da vida, e também no céu, você vai ser pai e vai ser mãe, e você vai gostar de você estar no céu, você, pai e mãe, estarem no céu, e o seu filho no inferno, sua filha no inferno. Meus irmãos, infelizmente não temos mais falado, nós não, mas por aí não se tem falado mais nessa questão de céu, de inferno. É como se não existisse, e até existem uns tolos que dizem que não existe, que isso é bobagem, que hoje a coisa é moderna, mas não dá para mudar aquilo que é. Jesus não morreu na cruz à toa. Jesus não deu seu sangue à toa na cruz. Foi para salvar você e salvar seus filhos, um por um, da morte eterna. E você vai deixá-los? Imagine você no céu, vocês dois, pai e mãe, no céu, e algum dos seus filhos no inferno. Mas olha o caminho que eles estão seguindo. Você vai continuar deixando? Você vai continuar deixando? Pelo menos você precisa dobrar os joelhos, e se for preciso, criar calo nos joelhos, pedindo, rogando, intercedendo pelo seu filho, pela sua filha, para que crie juízo, para que saia desse mau caminho, que volte para o Senhor, que se converta. Obrigado porque você está entendendo. Além de rezar pelo seu filho, como nós dizíamos, volta aqui os dois. Segura para mim, Eugênio. Rezar com o seu filho, com a sua filha. Mesmo que ele não goste, chega lá, você é pai, você é mãe, impõe as mãos e reza. E reza. Senta aqui. Vou rezar por você. É que muito pai, muita mãe é mole demais. É mole demais. Está na hora de você criar brio, brio de ser pai, brio de ser mãe, e pai e mãe que são cristãos, que querem a salvação total do seu filho. Imagine o seu desespero quando o seu filho tem um acidente, está no hospital, teve traumatismo craniano, teve derramamento de sangue no cérebro, a sua angústia, até mesmo às vezes o seu desespero, verdade ou não é, e você não quer perder o seu filho por nada. Meus irmãos, e a vida é eterna? Vai ficar jogada às traças? É uma questão de lógica. Eu estou pedindo hoje, estou pedindo agora, a força do Espírito Santo sobre você. A fortaleza do Espírito Santo sobre você. Vocês ficam aí, é que eu tenho que chegar também para orar para esse outro lado de cá. Estou pedindo a fortaleza do Espírito Santo sobre você como pai, sobre você como mãe, porque na verdade o pai já fez isso, pelos merecimentos de Cristo, pela morte de Cristo na cruz, pelo derramamento do sangue de Jesus. O pai já pegou o seu filho, a sua filha, e o arrancou do poder das trevas, e o trasladou para o reino do seu filho muito amado, no qual ele e ela têm o perdão dos pecados, a remissão pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. Só que depois o mundo, as situações,
acabaram enganando, atraindo, iludindo, seduzindo seu filho, sua filha. Ele foi vivendo como todo mundo vive. E deixa eu dizer, muitas vezes está vivendo uma vida perdida. E quem vive uma vida perdida, como é que vai acabar? Perdido. Jesus disse, no capítulo 10 do Evangelho de São João, quando ele se diz, eu sou o bom pastor, mas ele fala também do ladrão, que é o demônio, e ele diz que o ladrão só vem para roubar de Deus e de você, porque rouba ou não rouba o seu filho, rouba ou não rouba a sua filha, rouba. Ele vem para roubar, matar. Só que ele é como aqueles torturadores que não matam assim de vez. O inimigo é assim, vai matando aos poucos. E veja, até eu vou usar a expressão, a cara do seu filho, a cara da sua filha muda. Repara, o olhar do seu filho, o olhar da sua filha muda. A expressão facial do seu filho, da sua filha muda. Ele não tem mais aquela expressão, não tem mais aquela luz, aquele brilho de um filho, de uma filha da luz de Deus, de um filho do céu, de uma filha do céu. Mas infelizmente começa a contrair as expressões faciais, o olhar, o sorriso que ele não tem mais. Talvez ele dê risada, talvez ele gargalhe, mas aquele sorriso que você sabe que vem de dentro, que vem da alma, que vem do Espírito, que vem de um filho do céu, ele não tem mais. Ela não tem mais. Dá uma recordada. Dá uma recordada. Quanto tempo faz que as feições do seu filho, da sua filha mudaram? Mesmo que ela, por exemplo, se produza, se maquie, se vista, se penteie das mais diferentes maneiras, mas onde é que está aquele brilho no rosto, nos olhos, no sorriso? Há quanto tempo você não vê isso? Mesmo seu filho se trajando o mais moderno e colocando todas essas penduricagens que hoje os jovens estão colocando, e se penteando de todas as maneiras, as mais esquisitas possíveis, desculpe, olha para a cara dele. Onde é que está a cara do Filho do céu? Onde é que está a cara do seu filho? Onde é que está a cara da sua filha? Há muito tempo sumiu. Sumiu ou não sumiu? É isso que o inimigo faz. Vai matando o espírito, matando a alma, e vai matando também o corpo. E se entra pela bebida, se entra pela droga, se entra por uma sexualidade desregrada, vai acabando também com seus filhos. Há muita mãe, há muito pai que não sabe quantos abortos a sua filha já fez. E onde é que está você como pai? Onde é que está você como mãe? Há muito pai, há muita mãe que não sabe com quantas mulheres e meninas o seu filho transou, e desculpe, vou falar assim no popular, fez filho, mas depois até mesmo deu dinheiro, obrigou
a menina, porque muitas vezes era a menina, a jovem, a namorada, ou aquela com quem ele simplesmente ficou, que aborte. E quantos abortos seu filho já fez, e você nem sabe disso. Você acabou dando campo livre para o inimigo na sua casa e nos seus filhos. Isso tem que acabar, meu amigo. Isso tem que acabar, minha amiga. Tem que acabar hoje. Pai tem que ter a responsabilidade de pai, mãe tem que ter a responsabilidade de mãe, e deixa eu dizer, irmão tem que ter a responsabilidade de irmão, de irmã, que zela também pelo seu irmão, que zela também pela sua irmã, que bota a boca no trombone. Porque se trata de salvação eterna. Infelizmente, eu tenho a certeza que muito pai, que muita mãe, que muito irmão, que muita irmã não fez isso, que muito padrinho não fez isso, ou seu ser padrinho foi só por questão social, e depois para dar presente no dia do aniversário, etc, etc, no Natal. Você foi padrinho de batismo, você foi padrinho de crisma, você adquiriu um parentesco espiritual. Isso é doutrina da igreja, parentesco espiritual. Você é um segundo pai, uma segunda mãe daquele de quem você foi padrinho de batismo ou de crisma, madrinha de batismo ou de crisma. Quando é que você vai agir? Quando é que você vai rezar? Quando é que você vai se interessar? Quando é que você vai dobrar os joelhos? Quando é que você vai pedir? Ou você vai deixar que os seus afiliados, porque a palavra afiliado já diz tudo, é afiliado, continue vivendo na sua, e vai terminar, como o povo diz, nos esquintos dos infernos. Porque é isso que a palavra de Deus, que Jesus diz, está no Evangelho de São João, que o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. É isso que ele quer. O ponto final é esse, a meta é essa. Ele quer levar à perdição, ele quer levar para ele. Jesus fez tudo isso pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa, pela sua família, e o demônio não fez nada, pelo contrário, só atrapalhou, só seduziu, só enganou, só foi covarde, e ainda quer levar seu filho, sua filha, levar sua família, levar os seus, com ele, para ele, sem direito nenhum. É um usurpador. E você precisa impedir isso, meu filho. Deixa eu chamar você de pai, deixa eu chamar você de mãe, de meu filho, de minha filha. Você precisa acabar com isso. Assuma hoje essa sua responsabilidade de pai, a sua responsabilidade de mãe. Obrigado, porque você entendeu. Então aplauda mais ainda. Que você está aplaudindo, o que você está assumindo. Eu continuo dizendo, Senhor, eu estou pedindo, dá o dom de fortaleza para cada um desses pais, para cada uma dessas mães, também para cada um desses irmãos e irmãs, que pelo dom de fortaleza, Senhor, nós não deixemos perder-se aqueles que o Senhor nos deu.
Por quê? Diga comigo: minha casa é a casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou insistir mais, porque já insisti. Mas eu digo agora: a sua casa é a casa do Senhor e não a casa do príncipe deste mundo. Você proclamou: eu e minha casa serviremos ao Senhor e não serviremos ao príncipe deste mundo. Só para não dizer os outros nomes piores que são dados a ele. Mas que a realidade é a realidade. As verdades fundamentais da nossa fé permanecem. Eu falo isso sem crítica nenhuma, mas eu devo dizer que até mesmo colegas meus, que até estudaram mais do que eu, que aprofundaram-se na teologia, aprofundaram-se na moral, no direito, etc, etc. E também fizeram cursos diferentes de psicologia, de advocacia. Muitos padres fizeram esses cursos. Tudo bem. Mas justamente porque aprenderam coisas novas na teologia, na moral, no direito, na psicologia, adotam agora essas coisas novas e se esquecem completamente das coisas fundamentais. Veja, por exemplo, na medicina. A medicina continuamente está descobrindo coisas novas. Que maravilha, meu Deus! E a farmacologia, portanto, o campo da farmácia, que fabrica remédios, está avançando e descobrindo cada vez mais remédios novos para situações novas. Isso tudo é maravilhoso. Mas a medicina vai deixar os fundamentos da medicina, ela vai deixar de ensinar nas faculdades de medicina as coisas fundamentais da medicina? Claro que não. Não é pelo fato de eu ser hoje um doutor especialista em tal campo que eu vou deixar as coisas fundamentais. O fundamental é fundamental sempre, em qualquer campo. No direito, na medicina, na psicologia, na administração. As coisas progridem, mas 2 e 2 são 4, continua igual. Meus irmãos, por que os nossos filhos, e muitos de nós, somos horríveis em português? Porque na escola os professores inventaram a tal mania de trazer as coisas que eles aprenderam na faculdade e fazer as atividades que eles faziam na faculdade com seus alunos e dar leituras e tal, que eles faziam lá na faculdade, e não ensinam mais aos alunos as coisas básicas da nossa língua. Mesmo em matemática, nós temos muitos jovens e muitos adultos que nem sabem mais fazer conta. Você não tem a maquininha, você não tem o computador, não sabe fazer uma multiplicação, uma divisão, porque não foram ensinados na escola nas coisas fundamentais. Daqui a pouco somos robôs que nem sabem por que digitam aqueles números e o porquê daqueles resultados. Mas o pior é que no campo religioso, no campo da fé, fazem a mesma coisa. O fundamental é fundamental. E deixa eu dizer, a salvação de Jesus é fundamental. Você se lembra muito bem que ao lado de Jesus
havia 2 homens. Eu não sei se é a sua direita ou a sua esquerda, porque aí não entra nenhuma superstição de esquerdo ou de direito. Houve um deles que também era ladrão, que também era homicida, que também tinha participado de revoltas. E o outro que participou das mesmas coisas. E os 2 estavam sendo agora crucificados ao lado de Jesus. Um deles estava revoltado e blasfemando contra Jesus. O outro, bom, deixa-me ir desse lado. Embora eu repita, não sei de que lado estava. Voltou-se para Jesus. E por aquilo tudo que Jesus viveu, aquelas 3 horas na cruz, ele reconheceu, apesar de todos os seus crimes, ele reconheceu que ali estava o Messias, ali estava o Salvador. E ele disse: Senhor. Veja bem, Senhor quer dizer Senhor, não é o Senhor que nós usamos hoje. Meu Senhor, me dê licença. Não, ele reconheceu que ele era o Kyrios, o Senhor, o enviado do Pai, o Messias. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Verdade ou não é? E o que Jesus respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora pode aplaudir. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro, do outro lado. Veja que a cruz divide a humanidade em 2 partes. De um lado e de outro. Eu começo perguntando: de que lado você está? De que lado você está caminhando? De que lado você está caminhando? De que lado está seu filho? De que lado está caminhando sua filha? De que lado está caminhando sua família? Daquele para quem Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ou do outro lado? Isso é fundamental ou não é fundamental? É fundamental. Se pregue ou não se pregue, isso é fundamental. E hoje nós estamos aqui para dizer ao Senhor, colocando-nos bem ao lado dele. Se eu fosse mais alto, eu queria colocar a minha cabeça no coração dele. Mas não faz mal, está no coração dele. E eu quero dizer para você: Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor.